43 milhões de brasileiros convivem diariamente com as consequências da desnutrição. São crianças e adultos que vão para a cama todas as noites com fome. Isso em um país que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. O Brasil produz comida suficiente para sustentar 1,6 bilhão de pessoas, o equivalente a 7 Brasis. No primeiro programa da série Insegurança Alimentar, a gente vai falar sobre desnutrição. Nossa convidada é a coordenadora do curso de nutrição da Unifase, Thaís Gasser. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Thaís, e todos os levantamentos mostram um retrocesso do Brasil em relação ao combate à desnutrição. O país já tinha deixado o mapa da fome da ONU em 2014, mas voltou a apresentar índices alarmantes. Hoje nós temos 60% da população brasileira em algum nível de insegurança alimentar. O que caracteriza essa insegurança alimentar e quais são os níveis? Sim, primeiro um prazer estar aqui com você. Eu acho que antes da gente falar da insegurança, é importante falar da segurança, né? A segurança alimentar, o acesso ao alimento, ele é garantido na nossa Constituição. Então, a insegurança alimentar, ela fala sobre a falta de acesso, de algum modo, né, permanente, regular aos alimentos, né, na ordem individual, na ordem da família, tanto em relação à qualidade quanto à relação a quantidades, né, que sejam suficientes para a vida saudável. Existem diferentes graus de insegurança, né? Como é que é feita essa classificação? Então, essa classificação existe em 4 categorias, né? Ela é feita pela EBIA, que é a Escala Brasileira de Medida Domiciliar de Insegurança Alimentar. Então, ela pode ser considerada como estado de segurança alimentar. A insegurança alimentar leve, que é quando existe já uma certa adaptação em relação à qualidade da alimentação para garantir aquela continuidade. A insegurança alimentar moderada, que já fala, além de alterações na qualidade do alimento, também existem restrições quantitativas, que em geral não afetam todos os residentes daquele domicílio. E a insegurança alimentar grave, ela também tem ainda maior, né, os níveis de insegurança, tanto em relação à qualidade como em quantidade também, e em geral já acomete também as crianças, né, que geralmente são as pessoinhas mais protegidas, né, que as famílias tendem a trazer uma proteção maior nesses casos, e aqui também inclui a situação já de fome dentro do domicílio. E aí, dentro desse quadro, tem a desnutrição, que também tem essa classificação em níveis, né? Uhum. Sim, sim. A gente pode pensar, assim, no nível, na população adulta e para idosos, a gente pode considerar o IMC como sendo uma forma de classificação dos níveis de magreza, né? Não pensando necessariamente na hospitalização. O IMC sendo o índice de O massa, índice de massa corporal, isso. E aí, quando a gente foca especificamente nas crianças, a OMS, em 2006, categoriza para a gente isso, né? A gente tem os índices antropométricos e a gente tem nessa faixa, considerando, ela aborda tanto crianças quanto adolescentes. Nessa faixa dos menores de 5 anos, a gente tem 4 índices, que seriam peso para a idade, avaliação do peso em relação à idade, o peso em relação à estatura, a altura dessa criança, a estatura em relação à idade e o IMC para a idade. Então, a gente tem essa classificação dada em níveis de score Z ou percentil, e aí existe a classificação para esses graus de magreza. E aí a gente está falando de avaliação antropométrica, de pesar, de medir essas crianças. Então, de uma forma geral, o peso para a idade, ele fala bem em relação à condição de saúde global dessa criança, fala sobre o baixo peso, mas ele não tem a ordem, ele não é capaz de nos dizer sobre a cronicidade ou a agudização desse quadro de desnutrição, né? Não diferencia. E aí, para a gente conseguir reconhecer, é importante que a gente trabalhe também estatura para a idade, porque essa cronicidade vai falar já impactos também no crescimento da criança. Então, basicamente, em termos de avaliação antropométrica, esse é o indicador para classificação. Quando a gente fala um pouco sobre sinais clínicos, a gente pode classificar em marasmo ou em kwashiorkor. O marasmo, ele já é considerado aquela desnutrição também já cronificada,
em que a criança ela vai apresentar uma certa apatia, né? Ela já tem uma dificuldade maior de socialização mesmo. Ela já está uma criança mais quietinha, mais restrita, ela tem uma perda de peso importante, né? Vai afetar também o crescimento dessa criança. Então, ela é uma criança que ela vai estar bem sequinha. Parte toda de tecido muscular bastante comprometida, né? Então, ela fala sobre uma desnutrição mais crônica. No Kwashiorkor, a gente pode perceber muito a presença do edema. Então, nem sempre vai existir a perda de peso, mas existem outros sinais. Então, esses sinais, assim, ele vai ter já um quadro, um comportamento mais associado à irritabilidade, que muitas vezes está associado com momentos de apatia, momentos de irritabilidade, cabelos bem ressecados, pode ter alopécia, né, a queda de cabelo de uma forma representativa, pode ter alteração também capilar, e aí faz um quadro, um abdômen ascítico, né, bem distendido por conta de hepatomegalia. Então, todas as alterações que falam bastante sobre gravidade. Então, o índice de mortalidade ele fica em torno de 50%, 60% nesses casos de desnutrição. E a gente vê aquela criança muito magra com aquele barrigão, né? Sim. Seria sim, isso. Sim. Uhum. E entre bebês, a gente também está numa situação muito difícil, né? O Observa Criança da Fiocruz apontou que a gente teve o maior índice de hospitalização de bebês por desnutrição dos últimos 13 anos. Esse recorde, digamos assim, negativo, foi em 2021, com 8 bebês por dia, né? Nessa faixa etária, ainda bebês, os danos podem ser ainda maiores, as consequências podem ser ainda maiores? Sim, porque a maturidade, né, fisiológica da criança ainda não está desenvolvida, então ela é muito mais suscetível às questões infecciosas, né, e o risco de óbito acaba sendo muito mais alarmante, né? A gente tem recentemente, quando a gente compara até em termos de pesquisas, né, a gente tem o ENANI, que é agora de 2017, que é o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil. E aí ele aponta para a gente, né, quando a gente compara ao principal também, que é a Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição, que é de 1989, a gente observa, né, redução. Mas se a gente fizer um comparativo, falando de uma forma global das crianças menores de 5 anos, a gente tem hoje cerca de 3% das crianças com déficit de peso para a idade, enquanto que nessa primeira pesquisa eram 7%. Quando a gente fala de estatura para a idade, aí a gente fala desse comprometimento mais a longo prazo, nós tínhamos em 89 15%, hoje nós temos 7% das crianças. Então, comparativamente, existiu a queda. Mas se nós formos parar para pensar que foram 30 anos de intervalo entre um estudo e outro, e a gente reduziu pela metade, por exemplo, a gente tem que pensar que nós temos ainda de cada 100 crianças, 7 têm comprometimento estatural, é um dado muito importante. Quando a gente olha para crianças de 1 ano até completarem 2 anos, esse percentual aumenta para 10%. Então, é a faixa que a gente também percebe uma amplitude maior de impacto, né? Enfim, e aí a criança, o bebê, ele vai realmente estar com mais risco de acometimento, inclusive de óbito. E a gente tem ainda um outro estudo que é da Rede de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que apontou um dado estarrecedor, né? Menos de 30% dos brasileirinhos entre 2 e 9 anos conseguem fazer as 3 refeições por dia, né? Sim, é um dado muito alarmante, como fica distante da realidade, né, de muitos brasileiros, da maioria dos brasileiros, é algo que é inaceitável. Thaís, a gente sabe que aconteceram vários fatores externos que impactaram também esse cenário da insegurança alimentar, a pandemia, conflitos internacionais como a guerra da Ucrânia com a Rússia, mudanças climáticas globais, mas também aconteceram fatores internos, mudanças em políticas públicas importantes que podem ter contribuído para esse cenário que a gente vê hoje. Sim, e eu acho que vale a gente dar destaque, né, quando a gente fala de políticas públicas,
vale dar destaque à extinção do Conselho Nacional, que foi um dos primeiros atos, né? O primeiro em 2019. Então, essa extinção, ela já fala muito sobre o não querer olhar, não querer desvelar essa realidade, né? E o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ele é importantíssimo justamente para a garantia desse direito à alimentação adequada e saudável para toda a população. É um espaço de controle social. Então, se a gente não abre esse espaço para abertura da sociedade, de ouvir as demandas da sociedade, para que então essas políticas públicas possam ser conduzidas, a gente já está falhando, né, em relação a olhar para o problema, é não querer enxergar o problema. Esse é o primeiro ponto negativo que eu destacaria aqui. E o Conselho que vinha sendo importantíssimo justamente para a definição das políticas de combate à fome antes, né, desse período. Agora, voltamos com o Conselho, a importância do restabelecimento do Conselho. Bom, então a retomada do Conselho, eu acho que fala para a gente sobre esperança. É muito importante, a gente recentemente fez o seminário de nutrição que justamente trouxe essa temática, né, da insegurança alimentar e da retomada. A retomada do Conselho foi trazida assim à tona com muito poder, com muito valor e com uma fala muito voltada para a esperança de tempos melhores, né? Então, esse movimento de retomada e as pessoas que estão à frente disso, né, e esse intercâmbio entre os diferentes níveis de governo, o Conselho Federal, Municipal, Estadual e Municipal, eu acho que são fundamentais para essa garantia, essa busca tanto pela criação como pelo acompanhamento das políticas públicas e avaliação. É importante saber se as demandas da sociedade reais, verdadeiras, estão sendo atendidas pelo Estado. Nessas políticas públicas que foram reduzidas, sofreram algum impacto ou foram simplesmente abandonadas, também tem que garantir a compra dos alimentos produzidos pelos agricultores familiares para merenda escolar, que aí atendia duas pontas, né? Uma, a alimentação dos alunos com qualidade, né? Com alimentos realmente que vão garantir os nutrientes, né? E a outra, a segurança alimentar dessas famílias no campo, né? Sim, exatamente. Então, houveram vários retrocessos em termos de financiamento dessas políticas, né? Quando a gente olha para a agricultura familiar, ela é uma das temáticas principais no combate à fome. E aí várias coisas aconteceram, né? Desde de uma não valorização dos estoques de alimentos no país, o não financiamento, o não auxílio a esses agricultores familiares e também a questão do percentual que né? Porque quando a gente tem no PNAE, no Programa Nacional de Alimentação Escolar, 30% desses alimentos, dos recursos que são destinados à compra de alimentos, eles obrigatoriamente têm que ser oriundos da agricultura familiar. E isso, a política tem que estar atuando, né? Ela tem que estar ativa para que as coisas aconteçam e que a gente possa dar repasse para a população. A gente já falou aí dos impactos no organismo, né? Dessa desnutrição, dessa insegurança alimentar, né? Que vão dessa apatia, também vai mexendo com todo o corpo, ao ponto de provocar edemas até, né? Há problemas com a atenção, problemas cognitivos a longo prazo, né? Um longo período sem alimentação adequada. O que esse corpo vai sentir? O que vai acontecer? Sim, vamos destacar assim, que a desnutrição, né, a insegurança alimentar de uma forma geral, ela tem múltiplas causas, ela traz múltiplas causas de doença, né? Então, a gente tem anemia, a gente pode associar com as carências nutricionais, isso no momento e a continuidade também do quadro, né? A carências nutricionais, aos estados infecciosos, né? Uma maior susceptibilidade a isso. A gente pode também associar às questões de excesso de peso. Porque muitas vezes a gente pensa, se tem excesso de peso, não está desnutrido. A desnutrição ela não se dá só no estado antropométrico, no peso e na estatura, né? E a gente pode, inclusive, fazer também a associação com doenças crônicas, que a gente pode falar depois um pouquinho mais, de forma mais detalhada. Mas então a insegurança alimentar, ela traz todas essas possibilidades de morbidades associadas a ela. E aí, no impacto tanto atual quanto na vida adulta,
vão gerar perdas significativas, né? Essas pessoas já na fase adulta de vida, elas têm maior risco de anemia, elas são pessoas que, em geral, têm uma apatia maior, e aí até o rendimento, né, o estado dele de Para participação aprendizagem. no próprio mercado de trabalho, né, o posicionamento pode ter impactos. Tem impactos na escolaridade também importantes, e também a esse agravamento e maior risco, né, de alterações metabólicas mesmo, que podem gerar maior risco até de diabetes, por exemplo. E isso pode passar de uma geração a outra, porque uma mãe desnutrida, ela já vai gerar um bebê que já vem com essa carga também de desnutrição, esse desequilíbrio, né? Sim, sim. E até alguns estudos mostram que, em geral, mães que passaram por quadros de desnutrição, elas tendem a ter filhos com menor peso, não necessariamente com baixo peso ao nascer, mas que tenham um peso, em geral, menor. Uhum. O alto custo, né? A gente teve aí uma inflação grande, né? Por causa da pandemia, e os alimentos que realmente são mais nutritivos, eles tiveram uma alta maior. E os ultraprocessados, né? Acabaram ficando com um preço mais acessível, então a gente tem uma parcela da população que está enganando a fome com ultraprocessados, sente uma certa saciedade, mas não está nutrindo o organismo, né? E aí é a tal da fome oculta, é isso? E aí a gente tem esse quadro de obesidade e desnutrição na mesma pessoa? Sim, isso a gente falou um pouquinho antes Aham. até, né? Mas a fome oculta ela é caracterizada justamente por isso. Existe o consumo de calorias, mas não existe o consumo principalmente dos micronutrientes, que a gente está falando de vitaminas e minerais. E isso é muito perceptível justamente associado a esse consumo muito aumentado, né, nessas últimas gerações dos ultraprocessados. E aí existem várias associações que a gente pode fazer, né? Tanto de acesso mesmo, a custo reduzido, a praticidade, se a gente for pensar, essa mãe que em geral é a responsável pelo preparo dos alimentos, ela tem ali algo já pronto, mais barato, e que a criança aceita, porque tem um monte de corante, um monte de gordura trans, um monte de estabilizante, né? Então, tem a mídia também por trás desses alimentos. Hoje já existe um controle maior, mas essas crianças são impactadas também, essas famílias. E E tem os aí, realçadores de os sabor. realçadores de sabor. Exatamente. Então, isso faz com que essa família seja direcionada a essa compra, a esse consumo excessivo. E vai estar relacionada ao ganho de peso, mas é um ganho de peso que ele é vazio, né? Essa criança, ela está em estado, muitas vezes, de carências nutricionais importantes. E o que mais preocupa é porque essas carências, elas não são perceptíveis, né? Dificilmente elas vão ser classificadas, a não ser quando ela já realmente acometeu e já tem sintomas, né? Mas não é fácil. Então, é algo que vai com certeza gerar grandes prejuízos. E aí, quando a gente fala em grandes prejuízos do excesso de peso, a gente também está falando em grandes prejuízos em relação às doenças crônicas, aos agravos crônicos, né? Então, a gente pensa em aumento de pressão, nas dislipidemias, aumento de colesterol, aumento de triglicerídeo, Diabetes. diabetes. Então, tudo isso numa fase muito precoce da vida, cada vez mais precoce. Doenças que aconteciam aí na fase, né, adulta e já Terceira quase na idade. terceira idade. Hoje em dia, nós temos muitas crianças com 4, 5, 10 anos que já são acometidas por essas doenças. É um efeito cascata mesmo, né? E Sim, impacta toda a saúde. É um problema de saúde coletiva sim, mesmo. sim. Uhum. E o tratamento, né? A gente tem aí 60, mais de 60% da população em algum nível de segurança, de insegurança alimentar, não sabendo se vai conseguir ter as 3 refeições, né? Tem hoje, mas não sabe se vai ter amanhã, é, comendo o que dá para comer e não o que seria o ideal, né? Como tratar essas pessoas para que elas recuperem o equilíbrio do organismo? E no caso da desnutrição mais aguda, como é que é esse tratamento também? Então, existem diferentes níveis de tratamento, vamos colocar assim, né? Então, aquela desnutrição que ela não é considerada grave, ela vai ser tratada a nível ambulatorial, com orientação, dentro também das unidades de saúde da família. A gente tem o apoio do NASF,
né? E aí o NASH, com as equipes multiprofissionais e com a presença do nutricionista ali, ele pode também ser um direcionador de ações, tanto para as famílias quanto para as equipes de saúde. Em geral, já atende bem e é resolutivo em relação a essas demandas. E é importante porque a estratégia de saúde da família está na comunidade, né? Então, ela reconhece de fato as necessidades de saúde daquela localidade. O primeiro ponto seria via atenção primária à saúde. E também nos ambulatórios de especialidades, né? A nutrição, ela é considerada uma especialidade em saúde e tem a possibilidade também de direcionamento. Nas crianças, a gente pode trabalhar muito a questão da orientação alimentar e nutricional, entendendo sempre a dinâmica, a possibilidade de acesso ou não, quais são as parcerias que a gente consegue fazer com outros equipamentos, tanto de saúde quanto de assistência social, observar e direcionar para que elas tenham acesso aos programas, seja de transferência de renda, ou outras estratégias que essa família possa facilitar o seu acesso. E pensando num quadro mais agudo e grave, o primeiro ponto é a atenção aos sinais de gravidade da desnutrição, né, que levam à hospitalização, que direcionam de fato para a hospitalização, que é quando existe a hipoglicemia, a hipotermia, a desidratação já está presente, e outros pontos que a gente também vai observar, né, para essa anemia, por exemplo, para essa necessidade de internação. E aí é importante que dentro da internação, quando a gente pensa numa internação por desnutrição, imediatamente a gente pensa em alimentar. Em superalimentar, Vamos superalimentar, né? E aí existe um outro risco, que é o risco da hiperalimentação, né? É uma síndrome que pode até levar ao óbito. Então, a realimentação, ela acontece justamente por uma sobrecarga. Assim, existem vários mecanismos, principalmente metabólicos e eletrolíticos, né? A gente pensa muito no fósforo, mas existem outras alterações também que podem levar ao óbito. Então, pensando assim, o Ministério da Saúde ele até tem um material bem legal que direciona esse cuidado, né, no nível hospitalar. E aí, esse cuidado, ele é composto de 3 bases, né? Primeiro é a questão da estabilização do quadro, desses sinais de gravidade. O segundo seria a fase de recuperação, de restabelecimento, onde realmente vão ser medidas mais efetivas em relação à alimentação. E depois a fase de acompanhamento. Dentro dessas 3 fases, elas são incorporadas 10 passos. Só para a gente ter uma ideia assim, do quanto que a alimentação ela é um passo mais tardio, do primeiro até o 10º, a reinserção da alimentação é o passo 7. Então, mostra para a gente a necessidade de toda essa incorporação de cuidados de restabelecimento, né, seja de níveis de glicemia sanguínea, de hidratação adequada, né, estabilização de temperatura, infecções associadas que também falam sobre a gravidade do quadro, para aí então a gente poder chegar na possibilidade de alimentar novamente até no passo 10, que é o passo tão desejado, que seria a alta hospitalar. É uma reintrodução Sim. alimentar lenta. Muito cautelosa. E com muita técnica, né? Sim. Para que não aconteça esse choque no organismo. Sim, sim. Porque a pessoa ficou privada da alimentação muito tempo, né? É o que aconteceu agora com as populações indígenas, né? Que chegaram nesse nível mais grave de desnutrição, né? Sim, exatamente. Esse quadro eu acho que fala muito e acho que também vale destacar a importância do profissional nutricionista no cuidado de pacientes graves, porque muitas vezes o profissional nutricionista se vê em outros níveis de atenção, né? Mas o nutricionista também faz parte da equipe quando a gente fala em emergências em saúde como essas, sempre valorizando, claro, o trabalho multiprofissional. Então, cada profissão de saúde, cada profissional que ele está inserido nesse cuidado, ele tem a sua importância, né, nesse restabelecimento. Inclusive, durante o seminário, vocês discutiram esse papel do nutricionista em emergências, como essa emergência sanitária dos Yanomamis, né? Sim, sim, pudemos fazer isso. A gente falou aí desse cenário, né, de muitas pessoas precisando dessa reabilitação por causa da desnutrição. Diante desse cenário de fome, né, que o Brasil, infelizmente, está passando de novo no mapa da fome da ONU, o que a gente pode fazer? Como sair dessa situação?
Olha, eu acho que não tem como a gente falar disso sem falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, dentro dos objetivos, o segundo objetivo fala justamente sobre erradicação da fome e agricultura sustentável. Então, esse é o caminho. Mas muitos deles vão fazer essa interlocução. Quando a gente pensa no objetivo um, a gente está falando sobre a erradicação da pobreza. Se eu estou, né, erradicando a pobreza, eu já estou trabalhando possibilidades também de erradicação da fome. Sim, até porque, né, não falta alimento, falta acesso ao alimento por não haver recursos financeiros, Exatamente. né? Exatamente. Quando a gente pensa no terceiro objetivo, por exemplo, ele fala sobre saúde e bem-estar. Então, uma comunidade, uma população que tem acesso à saúde, acesso a lazer, acesso, né, a condições que promovem saúde, ela também vai ser uma população que está mais protegida em relação à pobreza. Quando a gente fala de redução de desigualdade social, a gente está falando também em erradicação da fome. Então, quando a gente baseia a nossa fala pensando nos objetivos de desenvolvimento sustentável, e tem outros também que a gente pode fazer essa interlocução, a gente fala sobre melhoria dessa condição e pensando principalmente, eu acho que em novas estratégias e retomada de estratégias que já eram, né, já foram importantes para a gente sair do mapa da fome em relação, na avaliação da ONU, que estão aí, né? Então, políticas públicas que respondam a essa necessidade. A gente desvelar o problema, eu acho que foi o primeiro ponto, e agora trabalhar, e acho que a questão da agricultura familiar é um dos pontos que deve ser olhada e trabalhada com muita atenção. Até porque é da agricultura familiar que vem boa parte dos alimentos que a gente, dentro do Brasil, consome, né? Já que os grandes produtores, na verdade, estão fornecendo para outros países, né? A produção é para exportação, né? Exatamente, 70% da nossa produção, né, da agricultura familiar. E aí, quando a gente fala em agricultura familiar, a gente também está falando em combate às alterações climáticas. Sim. Quando a gente tem impacto sobre as alterações climáticas, a gente tem várias estratégias. A gente tem a fixação do homem no campo, a valorização dele no campo, a gente tem menor dificuldade de acesso, de trajeto, de plantios. Então, essa produção ela também vai ser mais sustentável. Enfim, eu acho que é um caminho que ele está todo trabalhado conjuntamente nas ODS. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo sua participação, Thaís. E Obrigada, eu que agradeço. a gente tem encontro marcado no próximo questão. Espero você. Até lá.